Agora a inscrição das senhoras e dos senhores parlamentares. Primeira oradora inscrita, concedo a palavra à terceira secretária da mesa, deputada Mara Gabrilli. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigada, senhor presidente. Senhor Bulay, o senhor pode até desligar seu microfone, porque eu não tenho nenhuma pergunta para o senhor. Até porque do tema que eu vou tratar eu também não tenho nenhuma dúvida. Eu imagino que o senhor, a sua família, a sua esposa Beatriz estejam todos devastados com o que está acontecendo. Eu posso dizer para o senhor que eu sei o que é ter uma família devastada. A minha família é de Santo André. O meu pai era concessionário em Santo André de empresas de ônibus. E na gestão de Celso Daniel, foi criada uma quadrilha lá em Santo André que extorquia empresários. Essa quadrilha, ela agia armada. Não era só um pedido de caixinha. Todo mês tinha o dia certo para a quadrilha ir lá. Essa quadrilha era formada por Ronan Maria Pinto, Klinger Luiz de Souza, que era secretário municipal, tinha a caneta na mão e fazia de contratos o que ele queria. E o terceiro era o Sérgio Sombra, aquele que estava junto com o prefeito Celso Daniel, quando ele foi sequestrado. Por coincidência, o dia que o senhor foi preso, uma juíza em Santo André, depois de 13 anos, ela deu a sentença condenando essa quadrilha que extorquia a minha família por anos. Inclusive, uma das empresas que meu pai foi obrigado a entregar para o PT e para o Ronan Maria Pinto é a Expresso Nova Santo André. Existe um documento em que um empréstimo foi feito, saiu da Chaim, confirmado pelo senhor Salim Chaim. Passou pelo senhor e foi parar na mão de Ronan Maria Pinto. Mas eu queria, senhor Bulay, eu não tenho pergunta, eu deixo para perguntarem lá em Curitiba para o senhor. Eu só queria dividir aqui com o senhor quem é Ronan Maria Pinto. Quem é esse cara? Entendeu? Esse cara é dissimulado, esse cara é criminoso, esse cara é covarde. Para o senhor ter ideia, eu não tenho movimentos do pescoço para baixo, mas ele tem medo de mim. Porque outro dia encontrei com ele numa festa, ele abaixou embaixo da mesa e ficou de quatro, fingindo que estava procurando alguma coisa, até eu passar do lado dele. Ele é covarde. E sabe como é que ele usa o jornal que ele comprou com esses 6 milhões que foram emprestados, que está lá documentado pela Expresso Nova Santo André, que ele recebeu esse dinheiro? Ele faz o seguinte, ele pega o jornal dele, o Diário do Grande ABC, vai em políticos de todos os partidos, médicos, superintendentes de hospitais, pessoas comuns, e começa a detonar o povo no jornal dele. Aí depois ele chama e fala assim, paga que eu paro de criticar. E assim ele vai levando dinheiro, chantageando. Essa quadrilha que extorquia os empresários, extorquia empresários de transporte, como o meu pai, então, tirava, roubava dinheiro de empresa de ônibus, que, como o deputado João Galberto falou, tirava dinheiro do pobre, entendeu? Acabou com a qualidade do transporte na cidade. E o que aconteceu em Santo André foi um pequeno laboratório. Foi lá que tudo começou, culminou no mensalão, culminou no petrolão. Estamos aqui na CPI do BNDES e sabe mais o que está por vir, né? Eu procurei o seu amigo Lula. Eu pessoalmente o procurei. Por isso, não dá para ele dizer para ninguém que ele não sabia. Porque eu nem sonhava em ser deputada. E eu o procurei porque eu fui mais de um dos brasileiros que acreditou nele. Eu achei que ele poderia resolver. Eu achei que ele poderia resolver as retaliações administrativas que aconteciam em Santo André. E acontecem até hoje. Acontecem lá.
O seu Ronan Maria Pinto é um câncer na cidade. Ele estraga a cidade. Ele rouba da cidade inteira. Isso do prefeito, é parceiro do prefeito, rouba do prefeito, é parceiro do governador, rouba do governador. Ele está em toda parte, entendeu? É a corrupção alastrada. Então, assim, eu falo isso para o senhor realmente colocar a mão na consciência, quando o senhor estiver lá em Curitiba, o que o senhor pode arrumar, o que o senhor pode melhorar nesse país, expandir um pouco do bem nesse país que a gente está precisando. Eu procurei. A gente sabe que a gente tem vários tipos de amigos, né? Isso eu tenho curiosidade para saber que tipo de relação afetiva que o senhor mantém com o ex-presidente Lula, porque a gente tem amigos, e tem muito amigos também, né? E eu procurei para dizer o que estava acontecendo em Santo André. Inclusive, eu não sei se o senhor sabe exatamente como o prefeito Celso Daniel foi assassinado, mas eu era vizinha do irmão dele. E numa segunda-feira, lá em janeiro de 2002, o irmão dele procurou, foi na minha casa, virou para a minha família e falou assim: vocês podem ficar tranquilos que o Celso Daniel, embora condescendente com a corrupção, ele vai acabar com o esquema de corrupção em Santo André, porque ele foi chamado para fazer o plano de governo do Lula. Isso foi numa segunda-feira, dia 14 de janeiro. No dia 18, na sexta-feira, ele realmente foi sequestrado e depois brutalmente assassinado. E tem mais nessa história, né? O Ronan Maria Pinto foi chantagear o Lula porque tinha informação sobre a morte do ex-prefeito Celso Daniel, e é óbvio que tem informação. E chantageou o Lula, chantageou o Gilberto Carvalho, chantageou o José Dirceu. O Gilberto Carvalho é conhecido na cidade de Santo André como o homem do carro preto. O homem do carro preto coletava o dinheiro extorquido de empresários, crime de concussão, e levava para o José Dirceu, que era o presidente do partido. Impressionante como essa questão toda deixou o Lula abalado. E quando eu fui, o Lula me recebeu na casa dele. Eu contei tudo o que estava acontecendo e falei do Ronan Maria Pinto. E ele teve a cara de pau de virar para mim e falar: ai, Ronan Maria Pinto? Não conheço. Quem é? Essa foi a resposta que eu tive da pessoa que eu achei que poderia melhorar a situação da cidade de Santo André. Afinal de contas, foi onde tudo começou na vida dele, foi na região do ABC. E foi uma grande decepção para mim. Então, assim, eu não sei que tipo de amizade vocês têm, mas, com certeza, deve ser uma grande decepção para o senhor também, né? Já que é uma grande decepção para o povo brasileiro. E eu espero que essa chantagem, porque o Ronan Maria Pinto está condenado já, né? Está condenado, embora ele vá responder em liberdade, né? Eu acredito que lá de Curitiba ele não vá ter tanta liberdade, é capaz que o senhor o encontre, né, possivelmente nos próximos dias, talvez. E ele é a pessoa que liga o caso do Celso Daniel ao Petrolão. Ele recebeu dinheiro do Petrolão, que passou pelas suas mãos, né, confirmado pelo Chaim. Ele recebeu esse dinheiro para calar a boca, para não chantagear, porque ele tem informação de quem assassinou o prefeito Celso Daniel. O Sérgio Sombra, que era o capanga, que estava junto no carro, e a gente sabe que ficou do lado do carro falando no telefone, com o Celso Daniel preso dentro do carro e vendo aquilo. É claro, não dava para dar um sustinho, tinha que matar, né? Porque ele viu. Então, o Sérgio Sombra foi condenado, né? Agora, infelizmente, o processo dele no Supremo, que é o processo de assassinato, foi anulado, voltou para o princípio. Mas vai, a justiça não tardará, né? Tarda, mas não falha. E eu acredito nisso. Então, eu estou aqui fazendo um apelo para o senhor, que eu acho que de tudo que aconteceu, do que o senhor possa ter se envolvido, eu acho que o senhor pode contribuir. O senhor pode contribuir para a cidade de Santo André. O senhor pode contribuir para o brasileiro. E o senhor pode contribuir para que um crime, como o crime que aconteceu com o Celso Daniel, não fique impune. Não fique impune e não fique esse silêncio.
Outro dia eu li no jornal o Gilberto Carvalho falando assim, puxa, mas que judiação, que falta de respeito com o Sérgio Sombra. Ele está doente. Ele deixou meu pai doente. Meu pai passou 10 anos doente. Por conta dele. Ele chegava truculentamente, jogava a arma em cima da mesa e falava, cadê o dinheiro? E o secretário do Celso Daniel, o Klinger, chegava com a arma no tornozelo e falava, cadê o dinheiro? E o Celso Daniel não queria receber meu pai, não recebia, mandava o Klinger. Sabia de tudo que acontecia, mas para ele os fins justificavam os meios. Como o dinheiro era para a campanha do Lula, então estava tudo certo. Podia, entendeu? Custou a vida do meu pai, devastou minha família e devastou muito uma população de uma cidade. Isso não pode ficar impune. E o senhor pode ajudar a consertar isso no Brasil. Então eu espero que lá em Curitiba, que o senhor faça a delação premiada e dê nome aos bois. E não venha com essa historinha que pagou dívida com o embrião, que a gente sabe que não pagou. E a Chain ganhou um contrato bilionário com a Petrobras. É claro que é uma informação bem valiosa, né? Quem matou o prefeito, para custar um contrato de mais de 1 bilhão e 200 milhões com a Petrobras. Fora o outro contrato que veio depois, confirmado pelo senhor Salim Chain. Então eu te peço que, por favor, ajude o Brasil a desvendar essa sujeira. Porque a sujeira que está acontecendo hoje com o Petrolão, ela nasceu em Santo André. E ela continua em Santo André. E uma das piores espécies que tem em Santo André é o seu Ronan Maria Pinto. E o que ele faz com o dinheiro que veio da Petrobras é chantagear pessoas, é continuar fazendo corrupção. E a gente precisa acabar com isso. E eu conto com o senhor, com as suas palavras, lá em Curitiba. Muito obrigada, senhor Bulay. Agradeço, deputada Mara. Eu consulto o senhor Bulay, se Vossa Senhoria gostaria de fazer algum comentário a respeito